الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Estamos aqui de volta, dessa vez para falar sobre as sunas do ghusl, sunas fortes e fracas do ghusl. Pois bem, sempre lembrando o seguinte, a gente está primeiro detalhando, por exemplo, o que é obrigatório, o que é suna, certo? Para depois a gente mostrar como aplicar isso na prática, tá? Então, depois dessa aula aqui, a gente vai fazer uma aula que é demonstração, né, indicativa, é claro, de como fazer o ghusl. Mas, por enquanto, o importante é vocês saberem o que é obrigatório e o que é suna. Porque um elemento suna, se você esquecer, por exemplo, não tem problema, você pode rezar, mas um elemento obrigatório, se você esquecer, você vai ter que fazer ele, né, para poder completar o teu ghusl e daí rezar. Então, vamos lá. Verso 81. Suas sunas são bochechar, lavar as mãos no começo, introduzir água nas narinas e umedecer os orifícios dos ouvidos. Essas são as sunas, chamadas sunas fortes do ghusl, né? Então, primeiro bochechar, como no wudu, né? Bochechar 3 vezes com água. Lavar as mãos no começo, também como no wudu, né? Antes de você começar, você lava as mãos. A gente demonstrou como é que se faz essa lavagem de mãos, tá? Introduzir água nas narinas, como no wudu também, né? Você introduz água na narina e sopra, né, 3 vezes, e umedecer os orifícios dos ouvidos. Aqui no caso, né, isso aqui em árabe é thuqbul udhunayn, ou seja, você enfiar os dedos molhados dentro dos ouvidos, né? Realmente você não só lavar essa parte de fora aqui do ouvido, mas aqui os orifícios dos ouvidos, né? Você introduzir o dedo molhado lá dentro. Essas 4, então, são as sunas fortes. Seus mandubat, ou sunas fracas, são começar lavando as impurezas. O que significa lavando as impurezas? Se você teve relação sexual, você vai lavar as suas partes íntimas, tá? E todas aquelas partes do teu corpo que contêm as impurezas, né? Como o esperma, como os líquidos que saem da vagina da mulher, tá? Então, é uma suna do ghusl, você começar lavando as impurezas, tá? Dizer Bismillah no começo, como no wudu, e também derramar água sobre a cabeça 3 vezes. Por que ele está falando derramar água sobre a cabeça? Porque o ghusl original na escola Melik se faz com um baldinho, como no wudu. No caso do ghusl, você não usa um baldinho tão pequeno, você usa uma quantidade um pouco maior de água, tá? Mas também não é muito maior, tá? Depois a gente vai mostrar mais ou menos que quantidade que se usa, tá? Mas enfim, você começa o teu ghusl lá, derramando água sobre a cabeça, e com aquela água derramada sobre a cabeça 3 vezes é que você vai lavar a cabeça, passar os dedos entre os cabelos, né, lavar o rosto e assim por diante, tá? Então é suna derramar água sobre a cabeça 3 vezes e daí com aquela água derramada você esfregar, tá? Lavar primeiro os membros do wudu. Isso aqui é uma suna bastante importante do ghusl. Na verdade, aqui no poema, gente, o Ibn Ashar, nosso autor, que Deus tenha misericórdia dele, ele ordena os elementos de acordo com a rima e a métrica. Então, não necessariamente ele vai falar na ordem os elementos tal como devem ser feitos, né? Mas, na verdade, você começa o ghusl, ele fala aqui, né, lavar as mãos no começo, depois de lavar as mãos, tá, e lavar as partes íntimas, você deve fazer um wudu. Você faz um wudu completo, tá? Por quê? Porque isso garante que você se purifica também da impureza menor, tá? E você faz isso como sunna, tá? Como sunna. Porque se você fizer só o ghusl, sem lavar os membros do wudu no começo, você está também purificado da impureza menor, tá bom? Mas como suna, você faz isso desse jeito que ele está falando aqui e que a gente vai demonstrar depois. Pois bem, lavar primeiro os membros do wudu, usar pouca água, sempre essa suna, e começar pelo alto e pela direita, ou seja, você lava primeiro o alto do corpo e primeiro o lado direito do corpo, e a gente vai demonstrar isso na hora que a gente for mostrar para vocês como fazer o ghusl, tá? Preste atenção. Então olha o que ele fala aqui. Comece lavando as partes íntimas.
Depois, não toque mais nelas com o interior ou o lado das palmas das mãos, porque a gente viu lá, né, a gente viu nas aulas de Wudu, que quando você toca nas tuas partes íntimas, no caso do homem, tá, com a palma da mão, né, ou os lados aqui dos dedos e da palma, você perde o Wudu, tá? Então, o que ele fala? Por isso que você tem que começar lavando as partes íntimas. Você lava a parte íntima, depois você não encosta mais nelas. Para quê? Porque senão, o que tem que acontecer? Senão, no fim, você tem que refazer um wudu. Apesar de você estar com a impureza, você está puro da impureza maior, tá? Você vai ter tocado na tua parte íntima com a mão e você tem que refazer o wudu. E é por isso que ele fala, caso toque, repita o wudu que você já fez, tá? Então é isso, nós aqui listamos, tá, os elementos Sunnah, vocês estudam aí no texto, tá bom? E na próxima aula, inshallah, a gente vai demonstrar para vocês como se faz o ghusl, para vocês fazerem o ghusl segundo a Sunnah do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Lembrando que nós vamos demonstrar com baldinho, mas é óbvio que o ghusl também pode ser feito no chuveiro, tá? E daí, com o detalhe seguinte, se você fizer o ghusl no chuveiro, você deve, por exemplo, primeiro tomar o seu banho com sabão, com shampoo, e depois fazer o ghusl somente com água, né? Ou primeiro fazer o ghusl somente com água e depois tomar o seu banho com sabão e shampoo. Por quê? Por quê? Porque vocês se lembram que a água pura e purificante é aquela que não vem misturada com absolutamente nada, com nenhuma substância que altere ou o seu gosto, ou o seu sabor, ou o seu gosto. Isso por quê? Porque, como vocês se lembram do que a gente viu no comecinho do curso, a água pura e purificante é aquela que não vem misturada com substância alguma, nem pura nem impura, que altere o seu sabor, o seu odor ou a sua cor, tá? E o sabão e o shampoo, eles vão alterar no mínimo, né, o sabor e o odor da água, tá? Ou mesmo a cor também. Enfim, separe o seu ghusl do seu banho. Tome, faça as duas coisas numa mesma sequência, mas separando um do outro, porque para ghusl a gente tem que usar água pura. Pois bem, então, na próxima aula a gente demonstra como fazer isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.